final da Segunda Guerra Mundial inaugurou uma era perigosa no mundo, a era nuclear. As duas bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos mostraram não somente a capacidade destrutiva dos armamentos nucleares, mas também o tamanho do horror que podem produzir. A primeira bomba que explodiu em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, produziu uma onda de calor de mais de 4.000 graus, em um raio de 4,5 km². Estima-se que entre 50.000 e 100.000 pessoas morreram naquele exato instante. 2/3 dos cerca de 60.000 edifícios de Hiroshima foram destruídos naquele dia. Até hoje existem silhuetas, sombras, das pessoas que foram simplesmente vaporizadas, tal como a do idoso, com uma bengala ainda gravada na escadaria da entrada do Banco Sumitomo, em Hiroshima. Cientistas explicaram que os corpos não foram completamente vaporizados com a explosão, e que restos de essência humana se misturaram aos escombros. Ou seja, restos microscópicos de material humano e não pedaços de corpos. As silhuetas ou sombras marcadas no concreto foram, na realidade, uma espécie de proteção que o material sólido recebeu do corpo humano que estava à sua frente no momento da explosão, pois todo o entorno acabou embranquecendo em razão do efeito da radiação. Ou seja, as silhuetas na realidade funcionaram como escudo para o concreto manter a sua coloração original, anterior à explosão. Elas podem ainda ser vistas por visitantes em Hiroshima e Nagasaki. A primeira bomba não foi suficiente para o Japão se render, o que levou a uma segunda em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945. Estima-se que a explosão da segunda bomba atômica causou a morte de 28.000 a 49.000 pessoas. Aquelas que não morreram na explosão logo depois perderam a vida em razão das queimaduras ou dos graves ferimentos. Há inúmeros relatos de pessoas gritando por socorro, com o corpo em chamas e as entranhas expostas. Os testemunhos são de dores indescritíveis e de cenas assustadoras. O número de vítimas desses dois horrores jamais será determinado com precisão, pois é impossível contabilizar todos que desapareceram naqueles 2 dias e somá-los ainda a todos aqueles que morreram tempos após em razão da radiação. Estamos aqui falando, inclusive, de gerações que tiveram câncer e outras doenças por conta do efeito da radiação no dia e após as bombas, como por exemplo leucemia e catarata. Há relatos de que 10 anos após a bomba, a taxa de incidência de câncer de tireoide, mama e pulmão era muito mais alta entre os sobreviventes do que o resto da população. Bebês que sofreram a radiação daqueles dias desenvolveram tumores já na infância ou na fase adulta. Em relação ao montante de vítimas, cálculos mais tímidos giram em torno de 110.000 pessoas, enquanto outros mais realistas apontam mais de 210.000 pessoas. O horror do que foi feito no Japão não pode ser dimensionado apenas por conta das vidas que foram ceifadas em menos de segundos. Os sobreviventes não tiveram apenas que lidar com a dor e os tumores malignos que depois vieram, mas também com o trauma, o medo e a discriminação. Muitos sofreram com a depressão gerada pelo sentimento de culpa por terem sobrevivido e seus parentes e outras pessoas amadas não. Além disso, diversos viveram o resto de suas vidas confinados em hospitais, sentindo dores inenarráveis e assombrados com a presença de uma morte dolorosa. Outros sofreram com a discriminação em razão do aspecto físico e por serem considerados portadores de gênios radioativos, isto é, pessoas com quem ninguém queria se misturar ou sequer ter filhos. Afinal, ninguém queria ter um filho que depois teria câncer ou simplesmente correr o risco de contrair uma doença por conta de uma pessoa simplesmente radioativa. Esses foram os resultados da única vez em que efetivamente 2 bombas nucleares foram lançadas. Após isso, ao invés de o mundo reconhecer o horror que as bombas atômicas podem causar, o que assistimos foi uma escalada entre as potências que emergiram vitoriosas da Segunda Guerra em uma corrida nuclear. Ou seja, o planeta não entrou efetivamente em um período de paz após a guerra, mas sim em uma dissuasão armada com um potencial destrutivo para aniquilar tudo o que conhecemos em menos de um dia. Diante desse contexto, em 1956 foi criada a Agência Internacional de Energia Atômica, refletindo a ideia estabelecida pela comunidade internacional de encorajar e difundir a energia nuclear para fins pacíficos, mas não a conter. O resultado dessa mentalidade pôde ser compreendido nos mais de 450 reatores nucleares espalhados para a produção de energia nuclear pelo mundo, inclusive no Brasil. A Guerra Fria foi marcada pela insensatez da corrida armamentista.
Na década de 1960, a crise dos mísseis em Cuba levou os Estados Unidos e a União Soviética à iminência de uma guerra que provavelmente teria proporções colossais e catastróficas. Nessa época, França e China também realizaram testes e desenvolveram suas próprias armas nucleares, passando a integrar o que ficou conhecido como o Clube. Anos mais tarde, Israel e África do Sul também o fizeram, muito embora o segundo tenha deixado de lado posteriormente. Esses fatos levaram os países a discutirem a necessidade de um acordo que colocasse limites à proliferação de armas nucleares e também um controle para os testes realizados. Em 1963, foi firmado o tratado proibindo experiências com armas nucleares na atmosfera, no espaço cósmico e no mar, do qual França e China ficaram de fora. Ambos os países estavam no auge de desenvolvimento de suas armas, e os países que firmaram o acordo eram aqueles que já tinham armamento nuclear. Em 1968 foi firmado o Tratado sobre Não Proliferação de Armas Nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi logo seguido pelos compromissos denominados SALT I e SALT II, Strategic Arms Limitation Talks, de 1971 e 1978, com o objetivo de limitar a manutenção de estoques e a produção de armas. É a normativa internacional mais importante sobre o assunto. O ano anterior, de 1967, viu ser criado no mundo a primeira área livre de armas nucleares, abrangendo a América Latina por meio do Tratado de Tlatelolco. Essa importante iniciativa garantiu a América do Sul como uma área livre de armas nucleares. Outras regiões seguiram essa concepção, como a Ásia Central, o Pacífico Sul e também a África. Já em 1973, a União Soviética e os Estados Unidos assinaram um acordo sobre prevenção de guerra nuclear. Nele foi estabelecido o dever de consultas urgentes serem realizadas em caso de conflito armado, para que uma escalada militar fosse interrompida imediatamente. Esses diversos tratados demonstraram a preocupação em tentar controlar o uso das armas nucleares, mas não foram capazes de desnuclearizar o mundo e nem chegaram perto disso na realidade. Aliás, nunca houve realmente esse objetivo. Se de um lado a preocupação com as armas nucleares foi presente, por outro, o uso pacífico também passou a ser objeto de sérias tensões por conta dos desastres que ocorreram. O primeiro acidente nuclear envolvendo a geração de energia nuclear deu-se em Three Mile Island, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1979. Apesar de negativas das instituições oficiais quanto às consequências do acidente, estudos demonstraram que o índice de câncer nas imediações da usina era alto e a quantidade de radiação recebida pelas pessoas ainda hoje equivale a 1/3 da radiação total gerada em território norte-americano. Já no ano de 1986 aconteceu o maior acidente nuclear da história, cujas proporções foram catastróficas e realmente terríveis. No dia 26 de abril daquele ano, devido à falha de operadores, a usina de Chernobyl sofreu um superaquecimento de um dos seus reatores, com a subsequente explosão e incêndio. Isso fez com que gases radioativos fossem lançados na atmosfera. As pessoas que foram expostas imediatamente ao local morreram em poucos dias. Algumas tiveram seus órgãos literalmente desfeitos, em um terrível processo de agonia. A radiação emitida pela usina pôde ser identificada logo na Escandinávia, espalhando-se pelo continente europeu, Oriente Médio e nos demais continentes, afetando inclusive as atividades agropecuárias. Até hoje não sabemos exatamente quantas pessoas morreram por causa do desastre, tampouco quantas tiveram câncer em outros países em razão das nuvens radioativas que cruzaram as fronteiras. Inicialmente, a União Soviética tentou esconder o acidente da comunidade internacional, principalmente para não demonstrar fraqueza ou falta de controle sobre seus recursos energéticos nucleares. Contudo, os 2 dias em que escondeu o acidente atrasaram a ajuda que poderia ter vindo e diminuído o desastre. A radiação impediu que a catástrofe ficasse por muito tempo encoberta. Esses fatos levaram à negociação de outras convenções e fizeram com que a agência internacional se tornasse uma agência de controle e fiscalização no exercício de suas funções. Mais recentemente, no ano de 2011, outro acidente causou severos danos para o planeta. O acidente nuclear de Fukushima, no Japão, que de certa forma mostrou para todos a atualidade do problema e a necessidade de que a regulamentação e fiscalização sejam eficazes. Nesse sentido, são as convenções sobre imediata notificação de acidentes nucleares e a Convenção sobre assistência em caso de acidente nuclear e emergência radiológica. Apesar disso tudo,
o mundo assiste a uma escalada nas tensões nucleares, principalmente por conta de dois conflitos: a invasão russa na Ucrânia e a guerra entre Israel e Irã. Em ambos, a questão nuclear é central. Na primeira, por conta do pesado arsenal que a Rússia possui. Na segunda, por conta das acusações que Israel faz ao Irã de estarem ilegalmente enriquecendo urânio para a produção de uma bomba atômica. São guerras com o potencial de redesenhar o mapa geopolítico mundial e determinar como será o desdobramento do século XXI, caso ele chegue mesmo ao fim. De qualquer maneira, é interessante apontar que, apesar da acusação de Israel ao Irã, o país não faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares de 1968. Mais de 189 estados assinaram esse tratado, incluindo 5 estados com armas nucleares declaradas, isto é, China, França, Rússia, Reino Unido e os Estados Unidos. Israel, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, que possuem armamento nuclear, não fazem parte do acordo. De acordo com o Stockholm International Peace Research Institute, existem hoje pelo menos 13 mil armas nucleares no mundo. Esses números podem variar, porque restam dúvidas quanto ao número de armas de alguns países. De qualquer maneira, a Rússia é quem detém a maioria dessas armas. Estima-se que a Rússia tenha 6.255 armas nucleares, os Estados Unidos 5.550, a China 350, a França 290, o Reino Unido 225, o Paquistão 165, a Índia 156, Israel 90 e a Coreia do Norte entre 40 e 50. Entre essas existem as armas nucleares estratégicas e as táticas. As estratégicas têm a capacidade de atingir uma distância de 5.500 quilômetros, isto é, uma arma nuclear estratégica pode sair de Moscou e atingir Washington. Assim, o mundo está longe, mas muito longe de ser um local sem armas nucleares que possam destruí-lo em poucas horas. O uso de energia nuclear para fins pacíficos convive com o uso de armas nucleares para uma dissuasão armada, tensa, que em muitos momentos faz com que o mundo flerte com uma catástrofe. Seja no conflito na Ucrânia ou no recente entre Israel e Irã, a questão nuclear paira como algo central, algo que nos faz pensar que a realidade de um mundo realmente pacífico beira a utopia. Nas relações internacionais, a existência de armas nucleares coloca em desequilíbrio a paridade entre os estados. Ou seja, é impossível pensar que a ordem internacional é democrática, ou seja, realmente paritária. Ela é, por definição, dividida ainda entre potências, principalmente bélicas, e os seus aliados. Por conta disso, apostar nas instituições internacionais como foros de discussão ainda é a melhor saída, pois em momentos em que o bom senso parece faltar ao ser humano, são nessas pressões, oriundas das demais nações e órgãos internacionais, que a esperança da não destruição pode, de alguma forma, prevalecer sobre a tragédia. O mundo nuclearizado jamais será um mundo de paz armada. Ele sempre estará sob a sombra da violência, da destruição e do horror que um dia Hiroshima e Nagasaki viveram.